Graça e paz, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Sejam todos muito bem-vindos a este espaço de reflexão e aprofundamento na Palavra de Deus. Hoje, nosso coração se volta para um dos versículos mais profundos e transformadores de toda a Escritura Sagrada. Uma declaração que encapsula a própria essência do que significa ser um seguidor de Jesus. Estou falando de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. O apóstolo Paulo, em sua carta às igrejas da Galácia, nos presenteia com esta joia teológica, que tem o poder de revolucionar completamente a nossa compreensão da vida cristã. Vamos mergulhar juntos nestas palavras que são um verdadeiro divisor de águas na jornada de fé. Ao nos aproximarmos de Gálatas 2:20, é fundamental compreender o cenário em que Paulo escreve. Ele estava combatendo uma heresia perigosa que se infiltrava nas comunidades cristãs da Galácia. Falsos mestres, conhecidos como judaizantes, insistiam que os gentios convertidos precisavam seguir a lei de Moisés, incluindo a circuncisão, para serem verdadeiramente salvos. Eles pregavam um evangelho misto, uma perigosa combinação de fé em Cristo e obras da lei. Paulo, com a veemência e a autoridade de um apóstolo chamado diretamente por Deus, se levanta contra essa distorção. Ele defende com paixão a pureza do Evangelho da Graça. É neste contexto de defesa da justificação unicamente pela fé que ele faz sua declaração pessoal e poderosa: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esta não é apenas uma frase bonita, é a certidão de óbito da nossa antiga vida e a certidão de nascimento da nossa nova identidade em Jesus. Paulo está nos mostrando que a vida cristã não é sobre adicionar Jesus à nossa vida antiga, mas sobre substituir a nossa vida pela vida dele. A primeira verdade fundamental que emerge deste versículo é a morte do antigo. Quando Paulo afirma, fui crucificado com Cristo, ele está usando uma linguagem extremamente forte e visual. A crucificação era a forma mais brutal e humilhante de execução romana. Ser crucificado significava uma morte pública, dolorosa e definitiva. Ao se identificar com a crucificação de Cristo, Paulo não está falando de um ato físico, mas de uma realidade espiritual profunda e consumada. No momento em que depositamos nossa fé em Jesus, somos espiritualmente unidos a Ele em sua morte. O que isso significa na prática? Significa que nosso antigo eu, aquela natureza dominada pelo pecado, pelo egoísmo, pelo orgulho, pela autossuficiência, foi legal e espiritualmente sentenciado à morte e executado na cruz do Calvário. É o sepultamento definitivo da nossa velha identidade, da pessoa que éramos sob o domínio de Adão, escravizada pelos desejos da carne e condenada pela lei. Essa morte não é um processo contínuo que dependa do nosso esforço, é um fato que já aconteceu. Romanos 6:6 reforça essa ideia ao dizer: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. A cruz não foi apenas para perdoar os nossos pecados, foi para quebrar o poder do pecado sobre nós. Quando entendemos e aceitamos essa verdade, paramos de tentar melhorar a nossa velha natureza. Paramos de tentar consertar o velho eu com resoluções de ano novo ou promessas vazias. Nós o reconhecemos como morto e enterrado. A luta diária do cristão não é para tentar matar o que já está morto, mas para viver de acordo com essa nova realidade, considerando-nos mortos para o pecado, como nos ensina Romanos 6:11. É uma mudança de paradigma radical. Não sou mais eu com minhas ambições egocêntricas, minha busca por autojustificação e meu orgulho ferido. Aquele eu foi julgado e condenado na cruz. Aceitar isso é o primeiro passo para experimentar a verdadeira liberdade em Cristo. A segunda verdade, que é a consequência direta da primeira, é a gloriosa realidade da nova vida em Cristo. Se o antigo morreu, quem então vive? Paulo responde de forma inequívoca: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esta é a grande substituição divina, o cerne da vida cristã autêntica. A morte do eu não nos deixa num vácuo existencial, mas abre espaço para uma nova vida, uma vida que não é nossa, mas de Cristo em nós. Isso vai muito além de uma mera inspiração moral ou de seguir o exemplo de Jesus. É uma união vital e orgânica. É a própria vida ressurreta de Cristo habitando no crente através do Espírito Santo. É Jesus, em sua perfeição, amor, santidade e poder,
passando a ser a fonte e a força motriz da nossa existência. Quando Cristo vive em nós, Ele começa a transformar tudo de dentro para fora. Nossos pensamentos começam a ser alinhados com os pensamentos dele. Nossas palavras, antes talvez ásperas, egoístas ou impuras, começam a ser temperadas com graça e verdade. Nossas ações e reações deixam de ser governadas por impulsos carnais e passam a ser guiadas pelo fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essa transformação não é instantânea nem mágica, mas um processo contínuo de rendição. A cada momento, a cada decisão, somos confrontados com uma escolha. Vou permitir que o meu morto tente ressuscitar e tomar o controle, ou vou me render à vida de Cristo que habita em mim? A vida cristã se torna uma jornada de aprender a deixar Cristo ser Cristo em nós. É Ele quem ama através de nós, perdoa através de nós, serve através de nós. Nossa parte é ceder, confiar e obedecer à sua direção interior. É uma troca maravilhosa. Nossa fraqueza pela sua força, nossa insensatez pela sua sabedoria, nosso pecado pela sua santidade. A terceira verdade fundamental nos mostra como essa nova vida opera no nosso dia a dia. Paulo continua: a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Aqui está a chave, o mecanismo que conecta a realidade espiritual da nossa união com Cristo à nossa experiência prática e cotidiana. A fé é o canal pelo qual a vida de Cristo flui através de nós. Viver pela fé não é apenas acreditar em um conjunto de doutrinas, embora isso seja importante. É uma confiança contínua, momento a momento, na pessoa e na obra de Jesus Cristo. É o motor que impulsiona todas as nossas escolhas e decisões diárias. Enquanto estamos neste corpo físico, sujeito a fraquezas, tentações e desafios, nossa fonte de vida não é mais a nossa própria força ou sabedoria, mas a fidelidade de Cristo. Viver pela fé significa olhar para as circunstâncias não com os olhos da carne, mas com os olhos do Espírito. Significa, diante de uma ofensa, escolher perdoar não porque sentimos vontade, mas porque confiamos que a vida de Cristo em nós é uma vida de perdão. Significa, diante da tentação, desviar o olhar não pela força de vontade, mas pela fé no poder de Cristo que nos liberta do pecado. Significa, diante da incerteza do futuro, descansar não em nossas seguranças terrenas, mas na fé de que o Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós, é fiel para cuidar de cada detalhe da nossa vida. A fé é a mão que se estende para receber a graça que Deus oferece. É o ato de depender completamente dele em todas as áreas, reconhecendo que, sem ele, nada podemos fazer. É essa fé, nutrida pela palavra e pela oração, que nos permite experimentar a realidade de que Cristo vive em mim de uma forma cada vez mais profunda e tangível. Mas como essa profunda transformação de identidade se manifesta concretamente no nosso cotidiano? Como saímos da teoria teológica para a prática diária? A manifestação mais clara é uma mudança elevada de motivação. A pessoa que vive sob a lei da religiosidade externa é apta para ser aceita por Deus e pelos outros. Suas ações, mesmo que pareçam boas, são motivadas pelo desejo de ganhar mérito, de construir uma reputação de santidade ou de aplacar uma consciência culpada. É uma vida de esforço próprio, focada no eu. Por outro lado, a pessoa em quem Cristo vive eita a partir de um lugar de aceitação. Ela não serve para ser amada, mas porque já é amada. Ela não obedece para ser salva, mas porque já é salva. Suas ações são um transbordar de gratidão pela obra que Cristo já realizou. É uma vida de dependência, focada em Cristo. Essa diferença é crucial. A religiosidade externa diz: eu preciso fazer mais, orar mais, ler mais a Bíblia para ser um bom cristão. A verdadeira vida em Cristo diz: eu já morri com Cristo, e Ele agora vive em mim. Portanto, pela fé, eu permito que Ele ore através de mim, que Ele me dê fome da sua palavra, que Ele ame as pessoas através de mim. Veja a diferença na fonte do poder. No primeiro caso, a fonte é o eu. No segundo, a fonte é Cristo. Um exemplo prático de rendição total pode ser visto na maneira como lidamos com nossos dons e talentos. O antigo usa os talentos para autopromoção, para buscar aplausos e reconhecimento. A nova natureza em Cristo consagra esses mesmos talentos para a glória de Deus e para o serviço ao próximo, sem a necessidade de receber os créditos.
Outro exemplo é no perdão. A antiga natureza se apega à amargura, ao ressentimento e ao desejo de vingança. A vida de Cristo em nós nos capacita a liberar o perdão, não porque a outra pessoa mereça, mas porque nós mesmos fomos perdoados incondicionalmente por Deus, e agora a vida de Cristo, que é uma vida de perdão, flui através de nós. Essa substituição da antiga natureza não é uma perfeição sem pecado, mas uma nova direção, um novo poder e uma nova identidade que governam a nossa vida. Ao chegarmos ao final desta meditação, é impossível não ser confrontado por uma pergunta pessoal e inescapável. Quem está vivendo a minha vida? Sou eu, com minhas próprias forças, ambições e medos, tentando arduamente ser um cristão melhor. Ou é Cristo, vivendo a sua vida ressurreta através de mim, enquanto eu descanso e confio nele pela fé. Gálatas 2:20 não é um ideal inatingível reservado para supersantos como o apóstolo Paulo. É a descrição da vida cristã normal, a herança de todo aquele que foi unido a Cristo pela fé. É um convite para pararmos de lutar e começarmos a nos render. É um chamado para trocarmos o fardo pesado da autojustificação pelo jugo suave e pelo fardo leve de caminhar com Jesus, permitindo que Ele seja em nós tudo o que somos chamados a ser. Meu encorajamento para você e para mim hoje é que possamos abraçar essa realidade espiritual a cada novo dia. Ao acordar, que nossa primeira declaração de fé seja: Senhor, hoje não sou eu quem vivo, mas Tu vives em mim. Toma o controle dos meus pensamentos, palavras e ações. Vive a Tua vida através de mim, para a Tua glória. Que esta verdade se torne o ar que respiramos, o fundamento sobre o qual construímos nossas vidas. Que possamos viver não mais como escravos do pecado ou da lei, mas como filhos e filhas amados, em quem o próprio Filho de Deus habita e opera. Vamos concluir com um momento de oração, entregando-nos novamente a essa maravilhosa verdade. Pai Celestial, nós te agradecemos pela profundidade e pelo poder da Tua palavra. Obrigado por esta verdade gloriosa de Gálatas 2:20. Nós confessamos, Senhor, que muitas vezes tentamos viver a vida cristã com nossas próprias forças. Tentamos melhorar nosso velho em vez de reconhecê-lo como crucificado contigo. Perdoa-nos, Pai. Hoje, pela fé, nós abraçamos a realidade de que fomos crucificados com Cristo. Nós nos consideramos mortos para o pecado e para o ego. E, pela fé, nós recebemos a verdade de que não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Espírito Santo, pedimos que tornes esta verdade real em nossa experiência diária. Ensina-nos a nos render a Ti a cada momento, a depender da vida de Cristo que flui em nós. Que a nossa vida seja um testemunho vivo não do nosso esforço, mas do Teu poder operando em nós. Nós nos entregamos e nos consagramos a Ti novamente, em nome de Jesus, o Filho de Deus que nos amou e se entregou por nós. Amém e amém.